Bom, pessoal, nós tivemos aí o segundo episódio da 8ª temporada de Game of Thrones. E conforme eu prometi, eu vou fazer um review aqui no canal episódio a episódio. Semana passada eu tive que soltar um pouquinho depois, afinal de contas não tive tempo, e hoje eu tive a felicidade de ter um tempinho para já estar colocando os comentários logo após eu ter assistido. E olha, eu tenho que dizer o seguinte para vocês: se o primeiro episódio não agradou muitos fãs, pelo menos esse segundo, para mim, ele foi ainda mais broxante que o primeiro. Eu senti ali, sabe, meio que uma sensação de que vamos encher linguiça aqui, vamos preencher isso daqui para a gente deixar o melhor, na verdade, para os dois últimos capítulos. Me lembrou até um pouquinho, se vocês me permitem a sinceridade, meio que novelinha da Globo em alguns momentos. Mas isso eu vou dizer e comentar com vocês ao decorrer aqui do review. Bom, logo no começo nós tivemos aquela cena que era muito aguardada, afinal de contas foi o que fechou, na verdade, o primeiro episódio, que foi o Jaime Lannister chegando ali ao Winterfell. Todo mundo estava naquela expectativa, né? O que vai acontecer, como que vai ser a recepção dele. E daí eu confesso para vocês que eu pensei que o termômetro ele ia subir durante a série, porque não foi nada bem recebido, especialmente pela Daenerys, embora muita gente pensasse que a coisa ia rolar um pouco mais séria ali pro lado do Bran. E ali a gente já viu uma certa discordância entre a própria Daenerys e Lady Sansa, que acabou tomando a frente de tudo e dizendo que o Jaime Lannister podia ficar numa boa, antes mesmo da Daenerys confirmar. E é claro que antes ele teve todo aquele embasamento que vocês lembram do Tyrion, o próprio irmão defendendo ele, própria Lady Brienne, né, que tomou a frente ali, que praticamente convenceu a todos ali, não tanto a rainha Daenerys, é bem verdade, naquela espécie de julgamento, né? Parecia meio que o julgamento, por exemplo, lembrou até muito ali do julgamento do Littlefinger ali, né? Parece que se alguma coisa desse ruim ali, alguma merda que ele falasse que não agradasse, já iam mandar degolar ele ali mesmo. Mas o que deu pra gente sentir definitivamente nesse episódio é que as coisas no norte não estão absolutamente nada favoráveis, não só à rainha, como também das pessoas que lhe acompanham, né, do exército e de toda a sua realeza que está em volta ali de Daenerys Targaryen. A gente sentiu isso na sua chegada e parece que o termômetro ele aumentou um pouco mais a partir de então. E depois teve um diálogo muito interessante, né, entre o Bran e o Jaime Lannister. Eles foram conversar entre eles e já deu uma pista ainda mais cabal de que o Jaime Lannister vai bater as botas nesse episódio. E foi exatamente ali que ele perguntou pro Bran, né, qual seria a reação dele, por que ele não contou para todo mundo que foi ele que empurrou ele. E o Bran fala que, olha, se não fosse você, eu ainda seria Bran Stark, etc e tal, aquela coisa toda. Eis que o Jaime Lannister pergunta: mas e aí, depois da guerra, o que vai ser? E ele olha bem fixamente para o Jaime e fala: mas quem disse que vai ter depois? Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Talvez não foi exatamente com essas palavras que eu usei aqui, mas o tom foi esse. E ali, quem disse que vai ter depois, talvez vão ter para os outros, claro, mas não para ele, Jaime Lannister. E logo na sequência nós temos aquele outro momento que parecia que ia se tornar um momento melhores amigas entre Daenerys e Lady Sansa, né? A Daenerys vai lá comentar, né, da forma que ela acabou recebendo o Jaime Lannister, que ela não foi muito com a cara da atitude dela e tal. Mas aí rola um momento de afago, ela dizendo que ama o Jon Snow, que na verdade meio que ensinando que a Lady Sansa está ali com ciúmes do irmão, etc e tal. Aí eis que rola aquele mão na mão, né, uma da outra, mas depois a Lady Sansa diz, né, olha, depois que acabar a guerra, nós juramos que o norte seria independente, que nós não seríamos submissos a mais nenhum reino dentre os 7.
E a Daenerys faz aquela cara ali totalmente, tipo, olha, não somos mais melhores amigas. E isso só comprova, de fato, aquilo que eu vinha comentando já lá do primeiro episódio. Vai ter alguma merda aí entre o pessoal da Daenerys, os dragões e o próprio pessoal do norte. A gente percebe de cabo a rabo que, apesar da aliança para derrotar os Light Walkers, não tá nada bem, a coisa ali é um mal-estar tremendo entre a galera da Daenerys que chegou ali, que pensou que ia ser conforme os outros lugares que eles chegavam conquistando, acorrentando, matando, e ela tomando a cadeira. Mas, olha, a coisa ainda vai ter um entreveiro sério entre essas duas aí, um pouco mais lá pra frente, pode ter certeza, pelo que eu percebi. Bom, a partir daí o que a gente tem depois são diálogos longos e alguns eu considero até desnecessários, né, com o próprio Sam, dizendo que ele está ali para lutar, que ele não vai se acovardar, que ele vai se juntar a todos, um background ali do povo se preparando para a guerra, e eu acredito que ali muita coisa, sabe, que a gente percebe que foi para enxugar gelo, que foi para dar um movimento, sabe, preencher esse segundo episódio. O que eu estava esperando, já antecipando o comentário aqui, foi que, como muita gente estava falando, da própria produção fez um baita marketing que diz que cada episódio seria imperdível, cada episódio traria fatos reveladores, traria ações inusitadas e etc e tal. Não foi isso que a gente viu no primeiro. O primeiro ainda eu reconsiderei, mas tá, que era para colocar as cartas no lugar para desenvolver. Mas esse segundo tá morno demais, se tratando de Game of Thrones, certo? Mas enfim, a gente que é fã continua assistindo, e ao decorrer do episódio, dentre os fatos mais importantes, a gente tem aquela reunião, né, do conselho rebelde ali, né, que tá a Brienne, que tá o próprio Jaime Lannister, que tá o pessoal que chega da muralha ali em volta também, o próprio Tyrion ali, e eles acabam nomeando a Brienne cavaleiro ou cavaleira dos Sete Reinos, como vocês preferirem. Já dei uma boa pulada, é bem verdade, porque eu acho que existem alguns fatos antecessores que são meio desnecessários. Um momento, novelinha da Globo, que não é que eu não considero desnecessário, mas é que acabou sendo talvez o mais marcante do episódio, não porque teria que ser, mas é porque não teve, assim, tão vazio que eu achei esse segundo episódio, que acabou sendo o que marcou mais, que foi aí a perda da virgindade da Arya Stark com o Gendry. Naquele momento que ela chega ali, pergunta se ele já fez a lança dela, ele entrega, e ela até meio que começa a perguntar para ele quantas mulheres você já teve até hoje, e aí, você já deu uma, se não deu, como é que foi com a mulher de vermelho, né, a Melisandre, e ele conta, etc e tal, e para dizer que de fato, a partir desse segundo episódio, Arya Stark virou uma mulher. E assim como eu já esperava, eles deixaram pro finalzinho o momento da revelação do Jon Snow para a própria Daenerys, dizendo que na verdade ele é um sobrinho dela, né, filho do Aegon Targaryen, e não simplesmente o bastardo do Ned Stark, que já era esperado, mas eu achei assim que foi de uma forma muito volúvel, sabe? Tipo assim, um diálogo tranquilo ali na cripta e tal. Vou contar para ela que na verdade eu sou sobrinho dela, ela é a tia que está se relacionando comigo, tal, pá. E como também eu esperava, nada de estarrecedor, nada novo, porque a gente já sabia que esse momento iria acontecer. Seria novidade se não acontecesse exatamente nesse segundo episódio, se bem que tem um diálogo do Jon Snow, se não me engano, com o Sam ali no meio do episódio, que ele pergunta: e aí, você já contou, você não vai contar, como é que é? Mas exatamente ali eles deixam para encerrar o episódio com a chegada dos Light Walkers em volta de Winterfell, reservando tudo pro terceiro episódio ainda. Lembrando que nós só teremos 7, bem
enxugadinhos pelo que eu estou percebendo a partir de então. Mas está devagar, gente. Está devagar por tanto marketing que fizeram em cima da coisa, por tanto que falaram da coisa, por ser apenas, volto a dizer aqui, desculpa se eu estou sendo repetitivo, por ser só 7 episódios. Então já que eles enxugaram a coisa, diz que iam gastar milhões em cada episódio, eu não estou vendo isso até agora, tá? Pelo menos são 2 episódios até agora ok's, como se fosse qualquer um em termos de produção da 3ª temporada, da 4ª, da 5ª, talvez até da 1ª, que foi a mais enxuta em termos de produção. E claro que como fã a gente espera para que a partir desse 3º episódio a coisa comece a acontecer, porque afinal de contas Game of Thrones é uma vez por semana, não é que nem Netflix que os caras soltam tudo pra gente fazer uma maratona. Então tem que acontecer essa 3ª temporada. Será que alguém vai bater as botas? Será que não vai? Será que vai ter algum fato revelador? Porque esse 3º a gente não teve nada. Só, como eu disse aí, Arya Stark virando mulher. Absolutamente nada mais que isso. Bom, pessoal, então essas são as minhas opiniões sobre o 2º episódio da 8ª temporada. Se você ainda não conhece o canal aqui, faço convite para que você dê uma olhada nos outros vídeos. Afinal de contas, nós aqui falamos a respeito de filmes, seriados, reviews, previews também, um negócio muito legal que a gente faz, comentando sobre o que ainda não foi lançado, quais são as expectativas, análise de trailers e outras coisas mais que envolve aí o mundo das séries, dos filmes e, digamos assim, também que desse universo nerd tão emergente hoje aqui no YouTube. A gente se vê nos próximos vídeos. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campainha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.